Celebramos hoje a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu. O texto que nos é oferecido pela liturgia é Lucas 1, de 39 a 56. Pois bem, depois de dialogar com o anjo Gabriel, segundo o texto de Lucas, Maria foi apressadamente se encontrar com sua prima Isabel. Diz Santo Ambrósio, com efeito, o que poderia fazer Maria, já cheia de Deus, senão subir com presteza às alturas? Orígenes acrescenta, Jesus que estava no seu ventre tinha pressa para santificar João, encerrado ainda no ventre de sua mãe, por isso segue com pressa. Ela não duvidava das palavras do arcanjo. Sua ida à casa de sua prima mostra, antes de tudo, sua disponibilidade, seu interesse em cuidar de uma senhora grávida, pois Isabel era de idade avançada. Certamente passava na cabeça de Maria o que lhe foi dito pelo anjo Gabriel, mas não era seu intuito querer saber se o anjo realmente tinha acertado no que disse. Isso seria duvidar de Deus. Maria não tem dúvida da palavra que lhe foi dirigida. Tanto é que se colocou absolutamente à disposição do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, portanto, apresentada como a serva do Senhor. Então, observemos que esse é o primeiro dado da nossa reflexão nesse texto como um entendimento para se ver já na Sagrada Escritura a teologia que se volta para a Assunção. Vamos vendo aos poucos, ponto a ponto. Para além de uma observação factual, Lucas apresenta uma importante hermenêutica bíblica. O texto revela uma profunda teologia, aquilo que ele e a igreja experimentaram a partir da ressurreição de Jesus. A ida de Maria ao encontro de Isabel é sinal do encontro entre a nova e a antiga aliança. Na saudação de Maria é proclamada solenemente a chegada do Messias esperado, o príncipe da paz de Isaías 9:5. A presença da paz abundante, Salmo 71:7. A paz necessária para a construção de um mundo novo. Maria, então, é portadora da paz. Isabel chama Maria de bendita entre as mulheres. Jael e Judite, lá no Antigo Testamento, também receberam esse tipo de saudação. Juízes 5:24, depois Judite 13:23, duas mulheres frágeis, mas que por graça de Deus venceram. Ora, aplicando essa saudação a Maria, Lucas está querendo afirmar que ela é um instrumento certamente frágil e pobre, pelo qual Deus realiza suas maravilhas, dando ao mundo o Salvador. Além disso, Isabel representa o Antigo Testamento, Maria, o Novo, aquela estéril, esta fecunda. Maria é bendita, antes de tudo, por ter sido pensada, preparada e escolhida por Deus, também por ser toda voltada para o seu Senhor e ainda por causa do bendito fruto do seu ventre, pelo qual foi agraciada a fim de ser sua mãe. Este é o fruto que foi prometido a Davi, um descendente da tua linhagem, porei sobre o teu trono. Salmo 131:1. Isabel diz que aquele menino é fruto do ventre da mãe, porque não procedeu de varão, mas somente de Maria, pois os que foram semeados pelos seus pais são frutos destes, é o que diz Orígenes. Dessa passagem, na qual se declara que Cristo é fruto do ventre, extrai-se uma refutação, por exemplo, contra Eutiques. Com efeito, todo fruto é da mesma natureza que a planta da qual procede. Daí se deduz que a Virgem era da mesma natureza que o segundo Adão, que tira os pecados do mundo. Também aqueles que dizem ser a carne de Cristo mera aparência ficam confundidos diante do verdadeiro parto da Mãe de Deus,
porque o fruto procede da substância mesma da árvore. Onde estão os que dizem que Cristo passou pela Virgem como por um aqueduto? Interessante como pensam essas pessoas, como são criativas, né? Notem as palavras de Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo. Cristo foi fruto do ventre. Prossegue: donde a mim esta dita que a mãe do meu Senhor venha ter comigo. Por vontade do Pai, Maria foi criada como um sacrário, não feito por mãos humanas, mas do jeito do querer de Deus. A arca foi criada para transportar a lei de Deus e por isso era motivo de reverência, júbilo e festa. Nela o povo entendia que estava o Senhor. Diante dela, Davi assim exclama: como virá a arca do Senhor para ficar na minha casa? Segundo Samuel 6:9. A arca passou 3 meses em uma residência judaica, depois de ter sido recebida com muita festa, danças, gritos alegres e cantos festivos, porque ali se encontrava a presença do Senhor, e isso era bênção para toda a família acolhedora. Segundo Samuel 6, de 10 a 11. É possível perceber a ligação estabelecida por Lucas entre esses textos e o encontro de Maria com Isabel, o qual provoca uma reação exultante tanto em Isabel quanto no seu filho, que pula de alegria no seu ventre. E Isaías já vai fazer uma referência a isso, Isaías 54:1. A presença de Maria é sinal da presença de Deus. Maria como a nova arca exclusiva de Deus, que se apresenta como realização das promessas messiânicas e, finalmente, como o céu na terra. Maria foi pensada por Deus como a Kekaritomene, ou Keharitomene, depende da pronúncia aí, agraciada em sentido pleno, para ser a mãe da graça salvífica. Isabel, quando Maria chega à casa dela, não vê a prima Maria de imediato, mas a mãe do Senhor. Veja que isso é um dado bem teológico. Aquele momento expressa unicamente a ação da Igreja da graça de Deus, presença do Espírito e, portanto, manifestação de fé. O encanto manifestado por Isabel revela o que se espera do povo antigo de Deus, mas também o encanto de toda a Igreja pelo mistério de Deus na vida de Maria, que foi feita em canto de Deus. Todo ser de Maria exprime essa verdade. Por isso, nos lábios dela, o cântico dos pequeninos de Deus foi bem colocado. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todo o ser de Maria é um encanto para Deus. Ela é proclamada bem-aventurada porque acreditou, Lucas 1,45. No Evangelho de Lucas, essa é a primeira bem-aventurança marcada não pela visão, mas pela adesão total, porque acreditou. E aqui a gente pode fazer uma oposição a Eva. Eva cede à serpente, desobedece a Deus, faltou-lhe fé. Aqui é o contrário, Maria acreditou. Em João 20, 29, Jesus afirma: felizes os que creem sem ter visto. Não resta dúvidas que Maria é o que todos os cristãos devemos ser com relação a Jesus. Maria é chamada por Isabel de bendita, por ser a mãe do bendito Filho, bem-aventurada, porque acreditou. Também no Magnificat, ela é chamada de a bem-aventurada, e aqui com um dado importante, revelando nessa feliz sequência das expressões, ela é a bendita, é a bem-aventurada porque acreditou, e todas as gerações vamos chamar de bendita, expressões que não deixam dúvidas quanto à vida assunta da Virgem Mãe de Deus, como disse no início. O texto vai apontar para essa assunção. O texto, é claro, não diz que ela será bem-aventurada, não é que será, mas que é, no presente, bendita, e que doravante todas as gerações, todos os homens e mulheres, de todos os tempos, a proclamarão bem-aventurada.
Outro detalhe, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Que grandes coisas? Dispersou os soberbos, destruiu os tronos dos poderosos, ou os poderosos de seus tronos. Elevou os humildes, alimentou os famintos, os ricos deixou sem nada, socorreu Israel, seu servo. Além disso, e também a graça, plenificou Maria de sua graça, tornando-a mãe do novo Israel, da nova humanidade, do novo povo de Deus, da nova história. Maria é o sinal autêntico da nova e eterna aliança. Sua presença provocou uma verdadeira transformação na realidade de Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo. Maria, plena do Espírito, portadora do Eterno, concede a Isabel a graça de perceber a grande novidade, o prometido Messias, já presente na história, ali no ventre da Virgem. No encontro das mulheres, as duas alianças, dá-se o encontro de duas crianças, o bendito, o Salvador, e o seu precursor, a voz do que clama no deserto, aquele que naquele momento representa todo o povo de Israel. A criança no seio de Isabel alegra-se ao sentir a presença do esperado Messias e ali recebe a força do Altíssimo para exercer sua grande missão profética, a de ser o maior dos profetas por anunciar, batizar e apontar o Messias, servo do Senhor. Pois bem, a minha alma glorifica o Senhor. O Cântico de Maria é, na verdade, tirado do Antigo Testamento, uma parte de 1 Samuel 2, de 1 a 11, e alguns versículos de Salmos. Para muitos biblistas, trata-se de um canto composto depois da ressurreição de Jesus, atribuído primeiramente à Virgem Israel, segundo sua condição de pobreza, humilhação e desprezo por parte de outras nações. Quando os primeiros cristãos perceberam que Jesus era realmente o Messias esperado, não tiveram dúvidas da ação divina em magnificar a Virgem Israel, que seria para sempre chamada bem-aventurada. Lucas, à luz do Espírito de Deus, compreendeu que se tratava de um canto totalmente voltado para a realidade da Virgem Maria, mãe do Messias, pela qual Deus se fez presença no mundo. Em Lucas, não há possibilidade de ser mãe do glorioso Deus se não for plenamente revestida da mesma glória. Maria é, atualmente, o que nós seremos, é o que diz a Lumen Gentium 68. Então, apesar dessa longa reflexão, eu quero acrescentar também para você um pouco mais sobre a Assunção. A partir de todo esse texto, 8 pontos para a gente meditar e aprofundar mesmo dessa Assunção da Virgem Santíssima. Primeiro, a união no pensamento, o pensamento eterno de Deus, o decreto divino. A teologia católica, ela afirma que Deus não planejou a encarnação como um plano de emergência, mas como o centro de toda a criação. No mesmo decreto eterno em que Deus predestinou a vinda do seu Filho feito homem, ele incluiu e pensou a Virgem Maria como sua mãe. Então, quando começa o planejamento para a vinda do Filho, a encarnação do Verbo Eterno, também pensa-se naquela pela qual ele se faria homem. Essa união originária no pensamento de Deus exige uma comunhão total de destino. Se Maria está unida a Cristo desde a eternidade no desígnio divino e se esteve unida a Ele historicamente ali na encarnação, na cruz, ele estava ao pé da cruz, era teologicamente necessário que estivesse unida a Ele na consumação final, a glorificação do corpo, porque ela foi pensada para ser inseparável mesmo. Segundo ponto, a redenção antecipada, que é a solução dada por Duns Scotus. Durante séculos, a teologia debateu como Maria poderia ser imaculada se a salvação de Cristo é universal. O teólogo franciscano, beato João Duns Scotus, resolveu o impasse com a tese da redenção preservativa. Scotus argumentou que a forma mais perfeita de salvar alguém não é retirar a pessoa do lamaçal do pecado
após ela ter caído, mas impedi-la de cair. Cristo salvou sua mãe antecipadamente, aplicando os méritos de sua futura morte na cruz no momento da concepção dela, de Maria. Como a Assunção é a consequência direta de uma vida totalmente sem pecado, já que a corrupção do sepulcro é fruto do pecado original, a tese de Scotus fundamenta diretamente o corpo incorruptível de Maria levado ao céu. Terceiro ponto, a carne de Maria toda pura. Podemos chamar de a matéria da encarnação. Diz a tradição patrística que o que não é assumido por Cristo não é redimido. Vamos colocar aqui Santo Atanásio de modo especial. Contudo, para assumir a carne humana, o Verbo precisava de uma matéria-prima, digna e santa. Maria é o humus sagrado, se podemos usar aqui entre aspas esse humus. Sua carne precisava ser totalmente pura, sem qualquer mancha ou inclinação ao mal, porque dela derivaria o sangue e o corpo de Jesus, que seriam oferecidos no Calvário. Há uma consanguinidade mística e biológica entre Jesus e Maria. Sendo a carne de Jesus a própria carne de Maria, permitir que o corpo da mãe apodrecesse na terra seria, de certo modo, permitir a corrupção da matriz, da qual nasceu o próprio corpo do Senhor. São João Damasceno utilizava o argumento da consanguinidade incorruptível. Ele explicava que se no parto de Jesus a virgindade de Maria permaneceu intacta, seu corpo não sofreu ruptura, na morte o seu corpo não poderia sofrer a ruptura da decomposição. Era necessário que aquela que guardara ilesa a sua virgindade no parto, guardasse também o seu corpo isento de toda a corrupção depois da morte. Está na homilia segunda sobre a dormição. Para os padres da Igreja, o corpo de Maria era um instrumento físico da salvação. Como o Filho de Deus tirou a sua carne humana exclusivamente dela, permitir que o corpo de Maria apodrecesse equivaleria, de certa forma, a permitir que a matriz do corpo de Cristo sofresse o império da morte. Quarto ponto, a visitação e o traslado da Arca da Aliança, como vimos. O episódio de Maria visitando Isabel foi escrito pelo evangelista utilizando um paralelismo intencional com o texto de Samuel, segundo Samuel, capítulo 6, como vimos também o versículo 9. As conexões são cirúrgicas. Davi exclama com temor, como virá a minha arca do Senhor. Isabel diz, de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar. A arca de Davi fica 3 meses na casa de Obed-edom, gerando bênçãos. Maria fica 3 meses na casa de Isabel. Davi dança diante da arca. João Batista salta no ventre de Isabel, diante de Maria, sendo a nova arca que carrega a presença viva de Deus. O destino final de Maria não poderia ser o esquecimento da terra, mas o templo celestial, como profetiza o Salmo 132:8. Levanta-te, Senhor, entra no teu repouso, tu e a arca da tua santidade. São Germano de Constantinopla explorou exaustivamente o paralelo da visitação e do Salmo 132. Ele pregava que a arca da aliança, da antiga aliança, feita de madeira incorruptível e coberta de ouro, era apenas uma sombra. Maria era a arca real, feita de carne puríssima, que carregou o Verbo. Portanto, assim como Davi introduziu a arca em Jerusalém com grande festa, o próprio Cristo, o novo Davi, introduziu sua mãe no santuário celestial. Germano escreveu em uma de suas homilias, dirigindo-se a Maria dessa forma: tu, segundo o que está escrito, apareces em beleza, e o teu corpo virginal é todo santo, todo casto, todo habitação de Deus, de modo que, por isso mesmo, está isento de dissolver-se em pó. Quinto ponto, Maria, a pneumatófora, a portadora do Espírito Santo. O termo grego pneumatóforas, o pneuma e tóforos, aquela que transporta, que porta o Espírito, o pneuma, define o papel de Maria como uma condutora da graça divina.
Na visitação, a mera saudação de Maria faz com que o Espírito Santo inude o ambiente. Ao entrar na casa de Isabel, Maria não opera milagres visíveis, mas sua presença comunica o invisível. João Batista é santificado ainda no ventre materno, Isabel profetiza sobre o impacto do Espírito, Maria atua como sacramento vivo do Espírito Santo, um corpo que serviu de instrumento direto, consciente e permanente para a efusão do Espírito Santo e a santificação dos homens. Possui uma dignidade tão excelsa que a ressurreição antecipada e a assunção corpórea tornam-se a coroa natural dessa habitação divina. Sexto ponto, é bendita entre as mulheres e bendito é o fruto. A bênção de Isabel, em Lucas 1,42, liga indissoluvelmente a santidade de Maria à santidade de Jesus. Ela é bendita porque o seu filho é o bendito. Na mentalidade hebraica, a árvore e o fruto partilham da mesma natureza, como já vimos, e destino também. Isolar Maria da glória corpórea de Cristo seria quebrar essa lógica bíblica da bênção partilhada. Ao chamá-la de mãe do meu Senhor, Mater tu Kyriou, Isabel confere a Maria o título de rainha-mãe, a Gebirá. No Antigo Oriente, a rainha-mãe sentava-se num trono ao lado do rei. A Assunção realiza plenamente essa realeza, elevando a mãe para reinar junto ao filho. Sétimo, a bem-aventurada porque acreditou, a primazia da fé. Isabel proclama bem-aventurada aquela que acreditou. Santo Agostinho dizia que Maria concebeu Cristo primeiro em seu coração, pela fé, e depois em seu ventre, pela carne. A fé de Maria desfez o nó da desobediência de Eva. Se Eva, ao descer, trouxe a ruína e o retorno do corpo ao pó, Maria, ao crer perfeitamente, inaugura a vitória da fé sobre a morte. A Assunção é a recompensa máxima àquela cuja fé nunca vacilou, transformando sua confiança histórica em visão beatífica, imediata e corpórea. A teologia patrística ligava o Magnificat à vitória total sobre o demônio, de Gênesis 3,15. Se Maria é bem-aventurada por excelência, ela não poderia ficar sob o castigo de Eva. E em que consistia esse castigo de Eva? Primeiro, dar à luz com dor. Maria deu à luz com alegria e virgindade. Segundo, voltar ao pó da terra. Tu és pó e ao pó voltarás. Como Maria acreditou perfeitamente e foi preservada do pecado pelos méritos de Cristo, ela não herdou a sentença de voltar ao pó. A Assunção é a aplicação final da vitória de Cristo na pessoa de sua mãe. Ela venceu o pecado na concepção, a Imaculada, e venceu a morte na Assunção. Oitavo e último, o Magnificat e a profecia das gerações. No seu cântico profético, Maria declara sob inspiração divina: desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Magnificat é o cântico dos anauins, os pobres de Javé, que são exaltados por Deus. As grandes coisas, Magnalia Dei, operadas em Maria, não pararam no parto virginal. Encontram seu ápice na vitória sobre o inimigo, o último inimigo da humanidade, a morte. Para que a profecia de que todas as gerações a chamaram bem-aventurada se mantivesse viva e universal, o próprio Deus a preservou da humilhação da sepultura. O louvor eterno da Igreja a Maria se apoia no fato de que ela já alcançou a meta para a qual todos nós caminhamos. Um detalhe teológico fascinante é que a Assunção de Maria foi celebrada na liturgia séculos antes de ser declarado dogma. Repare, essa verdade, essa beleza já vinha sendo celebrada. Desde o século V a Igreja no Oriente celebrava a dormício, a dormição da Theotokos, da Mãe de Deus. Pois bem, no século XX, dia 1º, em 1950, o Papa Pio XII, ao proclamar o dogma,
não inventou uma verdade nova. Ele apenas confirmou solenemente o que a igreja inteira já rezava, meditava e cria, com base nesses argumentos que acabamos de meditar. Pense nisso. É importante. Somos capazes de proclamar que somos um encanto para Deus, como fez a Virgem? Somos cristãos verdadeiramente alegres? Temos fé realmente? Maria, por ser a mãe do Senhor, é bem-vinda à nossa casa? Temos dúvidas quanto à sua importância na igreja? Acreditamos verdadeiramente que Maria foi sempre elevada por Deus? Acreditamos que tudo nela foi extraordinário, como sua salvação antecipada e sua assunção? Acreditamos verdadeiramente? Somos verdadeiramente católicos? Temos realmente a palavra de Deus na mente e no coração? Pense nisso. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. We so